Com relação à organização da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nós temos os órgãos da administração superior, que são compostos pela Defensoria Pública Geral, pela Subdefensoria Pública Geral, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública e pela Corregedoria Geral da Defensoria Pública. Com relação aqui à Defensoria Pública Geral, tem como chefe o Defensor Público Geral, que é nomeado pelo governador do estado. É de 2 anos o mandato, permitida uma recondução por igual período, precedida de nova aprovação da classe do Senado Federal. A posse do Defensor Público Geral é de 5 dias úteis perante o governador do estado. O seu exercício é no segundo dia útil, em sessão solene do Conselho Superior. Compete ao Defensor Público Geral. E as que estão com as estrelinhas são competências que podem delegar. Vamos lá. Compete ao Defensor Público Geral aprovar formulários de petição, ofício e designação e outros instrumentos jurídicos propostos pela Corregedoria Geral. Aplicar a pena de remoção compulsória, aprovada pelo voto de 2/3 do Conselho Superior da Defensoria Pública. Autorizar membros da Defensoria Pública a ausentar-se da instituição, justificadamente pelo prazo máximo de 5 dias úteis. Autorizar afastamento justificado de membro da Defensoria Pública, ouvido, quando for o caso, o Conselho Superior. Conceder férias e licenças aos membros e aos servidores da Defensoria Pública. Convocar reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública. Dar posse a membro e a servidor nomeado para cargo efetivo e em comissão da Defensoria Pública, nos termos da lei. Decidir sobre a escala de férias e atuação em plantões forenses. Decidir sobre a criação, modificação ou extinção dos núcleos da Defensoria Pública, decidir sobre as sugestões encaminhadas pelo Conselho Superior acerca da criação, transformação e extinção de cargos e serviços auxiliares e sobre providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais, deferir benefício ou vantagem concedida em lei aos membros da Defensoria Pública, deferir o compromisso de posse dos membros da Defensoria Pública e dos servidores do quadro administrativo, delegar atribuição administrativa a quem lhe seja subordinado na forma da lei, designar estagiário na forma do regulamento interno, designar membro da Defensoria Pública para colaborar com a comissão de concurso, para exercer as atribuições de coordenador, para exercer por ato excepcional e fundamentado as funções processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior da Defensoria Pública, dar plantão em final de semana, feriado e em razões de medidas urgentes, e assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo ou consentimento deste. Determinar correções extraordinárias, determinar o apostilamento de títulos dos servidores da Defensoria Pública, dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e coordenar suas atividades e orientar sua atuação, dirimir conflitos de atribuição entre membros da Defensoria Pública, cabendo da decisão recurso para o Conselho Superior, dispor sobre a movimentação do defensor público substituto no interesse do serviço, editar ato que importe movimentação, progressão e demais formas de provimento derivado, encaminhar ao Conselho Superior expediente para a elaboração das listas de promoção e remoção do quadro da Defensoria Pública, estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e dos servidores da Defensoria Pública, fazer publicar no órgão oficial dos poderes do Estado, nos meses de fevereiro e agosto de cada ano, a lista de antiguidade dos membros da instituição, tomando-se base o último dia do mês anterior, bem como a relação de vagas no quadro e os correspondentes critérios de provimento. Integrar como membro nato e presidir o Conselho Superior da Defensoria Pública. Interromper por conveniência do serviço
férias ou licença de membro da Defensoria Pública e de seus servidores, salvo por motivo de saúde. Levantar as dotações orçamentárias destinadas ao custeio das atividades da Defensoria Pública, encaminhando ao Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos proposta para a elaboração da lei orçamentária. Praticar ato de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Proferir decisão em sindicância e em processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria Geral. Propor a verificação de incapacidade física ou mental de membros da Defensoria Pública. Propor o regulamento interno da Defensoria Pública e submetê-lo à aprovação do Conselho Superior. Propor a celebração de convênio com órgão municipal, estadual e federal de interesse da instituição, excluídas as atribuições institucionais e ressalvadas as hipóteses legais. Propor a abertura de concurso para provimento dos cargos efetivos da Defensoria Pública, presidida a comissão de concurso, bem como designar, mediante indicação do Conselho Superior, os membros da comissão de concurso e seus substitutos. Prover cargos nos casos de promoção, remoção, permuta e outras formas de provimento derivado previstas em lei. Requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes ou entidades particular certidão, exame, perícia, vistoria, diligência, processo, laudo e parecer técnico, documento, informações, esclarecimentos e demais providências indispensáveis à atuação da Defensoria Pública. Representar a Defensoria Pública judicial e extrajudicialmente. Representar ao Corregedor-Geral sobre a instauração de processo administrativo disciplinar contra membros e servidores da Defensoria Pública. Solicitar ao Conselho Superior manifestação sobre matéria relativa à autonomia da Defensoria Pública, bem como sobre outras de interesse institucional. Sugerir ao governador do Estado modificações na lei orgânica da Defensoria Pública e velar pelo cumprimento das finalidades da instituição. Com relação à Subdefensoria Pública Geral, que também é um órgão da administração superior. O Subdefensor Público Geral será nomeado pelo governador do Estado, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. O Subdefensor Público Geral será escolhido entre os integrantes que estejam na carreira há, no mínimo, 5 anos, constante em lista tríplice, elaborada pelo Defensor Público Geral, vedada a repetição de nomes. Compete ao Subdefensor Público Geral assessorar o Defensor Público Geral no exercício de suas atribuições. Controlar, coordenar e zelar a execução dos convênios celebrados pela Defensoria Pública com órgãos públicos ou entidades. Exercer a coordenação e a supervisão das atividades administrativas e de apoio técnico da Defensoria Pública. Exercer, mediante delegação de competência, as atribuições que lhe forem conferidas pelo Defensor Público Geral. Fazer publicar os atos pertinentes ao expediente da Defensoria Pública e integrar como membro nato na função de vice-presidente o Conselho Superior da Defensoria Pública. O Conselho Superior da Defensoria Pública, que também é um órgão da administração superior. É órgão da administração superior, incumbindo-lhe zelar pela observância dos princípios institucionais da Defensoria Pública, que é o UI, ou seja, unidade, indivisibilidade e independência funcional. O Conselho Superior da Defensoria Pública é presidido pelo Defensor Público Geral, sendo que o seu vice é o Subdefensor Público Geral, para um mandato de 2 anos. A composição do Conselho Superior da Defensoria Pública. Nós temos 12 membros, sendo que, desses 12, 3 são membros natos. O Defensor Público Geral, que é o seu presidente, o Subdefensor Público Geral, que é o vice-presidente, e o Corregedor-Geral. Mais 6 representantes que estejam há, no mínimo, 5 anos na carreira, e 3 defensores públicos mais antigos na classe especial. As decisões do Conselho Superior da Defensoria Pública serão fundamentadas e publicadas no prazo de 5 dias, exceto nas hipóteses legais de sigilo, sob forma de deliberação. Em caso de suspeição, somente a inimizade é considerada. Compete
ao Conselho Superior da Defensoria Pública. Aprovar o Plano Geral de Atuação. Aprovar o Regulamento Interno da Defensoria Pública. Aprovar o Regulamento de Estágio Probatório elaborado pela Corregedoria Geral. E aprovar a lista de antiguidade dos membros da Defensoria Pública e decidir sobre reclamações a ela concernentes, no prazo de 15 dias. Autorizar, em razão de ato excepcional e fundamentado pelo voto de 2/3 de seus integrantes, o Defensor Público Geral a exercer pessoalmente ou por designação as funções processuais afetas a outro membro da instituição. Conhecer dos relatórios reservados elaborados pela Corregedoria Geral em inspeções e correções, recomendando as providências cabíveis. Conhecer e julgar recurso contra decisão em processo administrativo disciplinar. Dar posse ao Defensor Público Geral, referente à sessão solene, no segundo dia útil. Decidir sobre o pedido de revisão de processo administrativo disciplinar. Decidir sobre a remoção voluntária dos integrantes da carreira de Defensor Público. Decidir sobre a destituição do Corregedor-Geral pelo voto de 2/3 de seus membros, assegurada a ampla defesa. Decidir em sessão pública e pelo voto de 2/3 de seus integrantes sobre a avaliação e a permanência na carreira dos membros da Defensoria Pública em estágio probatório. Deliberar sobre a organização do concurso para ingresso na carreira e designar os representantes da Defensoria Pública que integrarão a comissão de concurso. Designar, atendida a necessidade do serviço, sobre a licença do membro da Defensoria Pública para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento ou estudos no país ou no exterior, evidenciado o interesse da instituição. Determinar a suspensão do exercício funcional de membro da Defensoria Pública em caso de verificação de incapacidade física ou mental. Determinar, por voto de 2/3 de seus integrantes, a remoção ou a disponibilidade compulsória de membro da Defensoria Pública. Exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública. Indicar ao Defensor Público Geral, em lista tríplice, os candidatos à promoção por merecimento. Opinar sobre o aproveitamento de membro da Defensoria Pública em disponibilidade. Opinar por solicitação do Defensor Público Geral sobre matéria pertinente à independência funcional e autonomia administrativa da Defensoria Pública do Estado. Recomendar correções extraordinárias. Recomendar ao Defensor Público Geral a instauração de processo administrativo disciplinar contra defensores públicos e servidores auxiliares da Defensoria Pública. Representar ao Corregedor-Geral sobre a instauração de processo administrativo disciplinar contra membro da Defensoria Pública e solicitar ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública informações sobre a conduta e atuação funcional de membro da instituição, determinando a realização de visitas de inspeção para verificação de irregularidade no serviço, especialmente no caso de inscritos para promoção ou remoção voluntária, e sugerir ao Defensor Público Geral a edição de recomendação sem caráter vinculativo aos órgãos de execução para desempenho de suas funções. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública também é um órgão da administração superior. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública é órgão de fiscalização e orientação da atividade funcional e da conduta dos membros e dos servidores da Defensoria Pública. Ela é exercida pelo Corregedor-Geral, indicado entre os integrantes da classe mais elevada da carreira, em lista sextupla, elaborada pelo Conselho Superior e nomeado pelo governador do Estado para mandato de 2 anos. Ou seja, quem exerce a Corregedoria Geral é o Corregedor-Geral, a lista é sexto, é elaborada pelo Conselho Superior e nomeado pelo governador para mandato de 2 anos. Compete à Corregedoria Geral da Defensoria Pública acompanhar a atuação do defensor público durante o estágio probatório, mediante a avaliação permanente de seu desempenho. Apresentar, quando requisitado pelo Defensor Público Geral, relatório estatístico sobre as atividades dos órgãos de atuação. Baixar instruções, sem caráter vinculativo, e no limite de suas atribuições, visando a regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, bem como a independência funcional de seus membros. Convocar defensores públicos para deliberação sobre matéria administrativa de interesse da instituição. Elaborar o regulamento do estágio probatório. Encaminhar ao Defensor Público Geral o processo administrativo disciplinar, afeta a decisão deste. Integrar como membro nato o Conselho Superior da Defensoria Pública.
Manter atualizados os assentamentos funcionais e os registros estatísticos de atuação dos membros da Defensoria Pública, especialmente para efeito de aferiação de merecimento, neles devendo constar os pareceres da Corregedoria Geral e a decisão do Conselho Superior sobre o estágio probatório, as observações feitas em inspeções e correções e as penalidades disciplinares aplicadas, oferecer ao Conselho Superior da Defensoria Pública, quando da composição de lista tríplice para promoção, os assentamentos sobre a vida funcional dos defensores públicos que satisfaçam o requisito de interstício, assim como outras informações consideradas necessárias. Propor a instauração de processo administrativo disciplinar contra defensor público e servidor administrativo auxiliar, encaminhar a proposição ao defensor público geral. Propor, fundamentalmente, a exoneração do defensor público em estágio probatório, com base em avaliação especial, procedida por comissão constituída especificamente para esse fim. Propor ao Conselho Superior, fundamentalmente, a suspensão do estágio probatório do defensor público e a confirmação do defensor público no cargo até 60 dias antes do término do estágio probatório. Propor ao defensor público geral e ao Conselho Superior a expedição de instruções e outras normas administrativas, sempre que necessário ou conveniente ao serviço. Realizar inspeções e correções funcionais nos núcleos e nos serviços da Defensoria Pública e remeter relatório reservado ao Conselho Superior. Receber e processar representação contra defensor público e encaminhá-la a comparecer ao Conselho Superior. Requisitar informações, exames, perícias, documentos, diligências, certidões, pareceres técnicos e informações indispensáveis ao bom desempenho de suas funções. Representar sobre verificação de incapacidade física, mental ou moral de membros da Defensoria Pública. E sugerir ao defensor público geral, fundamentalmente, o afastamento do defensor público que esteja sendo submetido à correção, sindicância ou processo administrativo disciplinar. E prestar ao defensor público informações de caráter pessoal e funcional, assegurando-lhe o direito de acesso, retificação e complemento dos dados.